Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Universidade Wetzlar. Meu nome é Caio Nogueira, eu sou coordenador de qualidade e treinamento do Grupo Wetzlar e hoje o nosso bate-papo foi sobre o guia do contrato do Economia Exponencial. Nesse encontro a gente pôde bater um papo e esclarecer algumas dúvidas sobre esse documento que se propõe a explicar de forma um pouco mais clara as cláusulas e as condições do nosso contrato de Economia Exponencial. Então é isso, gente. Tenha uma ótima aula. Muito que bem. Acredito aí que vocês já estejam vendo a minha tela por completo aí na nossa chamada do Teams. Eu vou bater um papo aí hoje com vocês sobre esse tal de guia do contrato Economia Exponencial, que é um documento novo, é algo novo no nosso radar, que eu gostaria de apresentar para vocês e ver se faz sentido essa iniciativa, esse tipo de amparo que eu estou propondo para o nosso time comercial e para as outras áreas, tá? Então, das duas últimas universidades, a gente pôde falar de dois aspectos. A Carol trouxe um pouco sobre o avanço na carreira aqui dentro do Grupo Wetzlar. O William, do nosso back-office, pôde trazer um pouco sobre THS, verde e azul, algumas diferenças quantitativas, falando sobre a economia do cliente, sobre como que é feito esse cálculo. Então a gente veio aí desses dois temas e eu procurei encaixar esse terceiro tema aqui olhando um pouco mais para a nossa atividade comercial. Olhar para ela e democratizar o acesso a essas informações que nós temos do nosso setor, da nossa atividade e do nosso produto. Então, para o nosso bate-papo de hoje, eu acabei escolhendo esse guia do contrato Economia Exponencial. Então, para falar um pouco mais sobre ele, eu trouxe aí a introdução, o guia por si, depois alguns trechos, alguns exemplos de aplicação dele e, por fim, algumas conclusões cabíveis. Então, não vai ser nada extenso, vai ser um bate-papo bastante introdutório para a gente ter uma ideia do que é esse documento. Então, por isso que acredito que a nossa universidade de hoje não vai tomar muito tempo de vocês, não vai ser algo muito extenso. Então, para a gente poder falar um pouco sobre o que é esse documento e contextualizar um pouco qual é o escopo dele, eu acredito que nós estejamos passando por dois desafios principais. Então, a gente está passando por uma abertura de mercado, o pessoal está ouvindo falar cada vez mais de mercado livre de energia, sobre redução de custo com a energia elétrica. Então a nossa primeira missão, quando a gente vai apresentar para alguém o mercado livre de energia, é falar dele por si só. Todo mundo já ouviu falar, placa solar, desconto na fatura, mas talvez o nosso primeiro desafio seja, tem a possibilidade de você entrar para o mercado livre de energia, para esse ambiente de contratação livre, que você pode comprar a sua energia de onde você bem entender. Então você pode trocar o seu fornecedor, então tem todo um aspecto introdutório para a gente falar do mercado livre de energia, tirar algumas dúvidas básicas, porque é algo novo, tanto para empresários, para as pessoas físicas, que porventura ouviram falar disso na TV ou no noticiário. Então a gente tem um primeiro desafio que é falar do mercado. Falar, olha, tem uma possibilidade que é o mercado livre de energia. E um segundo desafio que é, uma vez introduzido o mercado, como que a gente vai diferenciar o nosso produto dentro das outras soluções de mercado? O que o nosso tem que o outro não tem? Qual é a vantagem do nosso produto? Como é que ele se adequa à necessidade daquele cliente? Então a gente tem esses dois principais desafios, que um primeiro é o mercado e um segundo é o nosso próprio produto, a nossa própria atividade. Então, tendo em vista isso, e dentro até mesmo do nosso produto, a gente poderia subdividir em explicar quem nós somos, uma plataforma de soluções energéticas. A gente poderia apresentar também o próprio contrato, que de fato é o objeto que eu gostaria de discutir com vocês aqui hoje, e propor essa ajuda, propor esse documento extra para vocês. Então aqui eu pude elencar um pouquinho do que são as perguntas recorrentes, do que são as dores do cliente quando ele tem um primeiro contato com o mercado de energia e um segundo com o nosso produto. Ele fica com diversos questionamentos,
há alguns mais específicos, outros mais genéricos, mas que ainda assim a gente tem plena capacidade de trazer esse conhecimento para ele, explicar de forma clara e de forma concisa o que a gente quer dizer, o que a gente quer propor de solução para ele. Beleza, essa é uma primeira introdução, né, falando de uma apresentação, falando, olha, isso aqui é o mercado, isso aqui é o nosso produto. Aí sempre surge aquela dúvida, né, poxa, mas por que eu nunca ouvi falar disso? Então é um cliente agora que a gente está lidando, né, falando especificamente da economia exponencial, é um cliente que ele não tem mais aquele time focado em gerenciamento de custos, não tem mais uma equipe de engenharia ou uma equipe de compras, talvez. Agora, nesse modelo varejista, a gente está olhando especificamente para o tomador de decisão. Então nós temos que capacitá-lo, nós temos que jogar luz nas ideias dele para entender diretamente qual é a solução que nós estamos propondo. Então a gente está mirando agora numa pessoa única e não mais num time especializado. Isso tem os seus prós e contras. A parte boa disso é que a gente está olhando diretamente para quem vai assinar o contrato. Beleza. Então a gente está olhando para a fonte ali da tomada de decisão. Perfeito. Porém também é alguém que muitas vezes está desinformado, né? É alguém que nunca assinou um contrato de energia, nunca parou para olhar uma fatura de energia. Então nós temos toda uma fase de catequização, de explicar para o cliente tanto a fatura, tanto o aspecto um pouquinho mais técnico, de falar, olha, o preço da sua energia hoje é essa e vai mudar para aquele outro valor. Então isso tudo está descrito lá no nosso contrato. Toda essa, entre aspas, catequização que o nosso time comercial precisa fazer com o nosso cliente de maneira informal, de uma forma muito mais influenciadora do que técnica, mas de uma certa forma todo esse aspecto técnico, vamos dizer assim, que a gente está tentando passar para o cliente, ele está lá no contrato. Basta ele estar melhor desmistificado, basta ele estar melhor redigido, que fica tudo mais claro para o cliente. Então, felizmente e de uma forma muito honesta, a gente desenhou um produto através desse contrato do Economia Exponencial, que é um produto muito direto na dor do cliente. Como o Lucas sempre diz, né, a gente ouve o que o cliente está falando, né, o que ele precisa. E ele precisa, de fato, do Economia Exponencial, de um produto que ataque diretamente a dor dele, que sane essa dificuldade que ele tem com o custo de energia, trazendo sustentabilidade, trazendo impacto social interessante. Então, dito tudo isso, né, a gente está tentando desmistificar o nosso contrato, trazer em palavras mais fáceis para o nosso cliente, entender que não tem nada de outro mundo, não é complicado, não é difícil de entender, basta você ter um linguajar, trocar em miúdos, né, esses temas ainda um pouco desconhecidos e até os termos, né, como a gente bem vê lá no nosso contrato, tem flexibilidade, tem megawatt médio, tem swap, e tudo isso não é difícil de entender. Basta a gente olhar com cuidado, olhar de fato como isso é aplicado na dor do cliente ali, né? Como isso está solucionando algum problema do cliente. Então a intenção é justamente isso, de transmitir, de desmistificar todo o nosso conteúdo que está ali descrito no contrato para esse tomador de decisão que está ali do outro lado da mesa, que está ali do outro lado da ligação, esperando qual é de fato ali o ganho que ele vai ter, entender se vai ter pegadinha, se não vai ter pegadinha. O cliente sempre fica com esse pé atrás, né, achando que a gente está prometendo muito e não vai entregar nada, o que é natural de uma solução, entre aspas, nova, né, para um público-alvo novo que está começando a ter contato com essa solução. Então, tendo isso em vista, né, eu queria propor uma construção a várias mãos. Então eu dei início a esse documento, que seria de certa forma aí um guia do contrato da economia exponencial, que ele ainda é de uso interno nosso. Ele é um documento que ele tem por objetivo, né, trazer comentários, expandir o nosso conhecimento sobre esse documento, sobre esse contrato que nós temos, que formaliza essa relação comercial entre o cliente, a Witzler Energia e a Exponencial Energia. Então, trazer tudo isso para uma linguagem mais fácil, para que dentro de casa a gente entenda melhor os termos, entenda melhor a aplicação de cada uma dessas cláusulas,
entendendo também a necessidade da presença de cada uma dessas cláusulas. A gente não está tentando passar a perna em cliente nenhum, tentando ludibriar ninguém, a gente está deixando de forma muito clara todos os itens que competem a essa relação comercial entre o nosso grupo Witzler e o cliente. Então, se a gente conseguir traduzir isso para um cliente através desses termos, né, através dessa linguagem que, de certa forma, precisa se manter no aspecto técnico e jurídico, mas se a gente conseguir ser essa ponte, né, entre essa linguagem e a linguagem do cliente, aí eu acredito que a gente tenha realizado com sucesso a nossa atividade, que é de democratizar o acesso à energia limpa e renovável. Então, dito tudo isso, eu venho elaborando esse documento, um certo amparo, para que a gente tenha ali dentro um dicionário, para que a gente tenha ali comentários sobre as cláusulas do contrato, entendendo a primeira página, que é um resumo, né, que é um grande apanhado das informações que estão no restante do contrato. Então, para vocês terem uma ideia de quantidade, né, o nosso contrato ele tem 6 a 7 páginas, se a gente fosse incluir ali a nossa procuração final. Então, a gente tem ali um contrato de 6 a 7 páginas, que a gente contempla ali toda a nossa atividade, toda a nossa prestação de serviço de forma muito clara para o nosso cliente, de forma muito concisa. Porém, ainda assim, alguns clientes falam, olha, ficou conciso demais, ficou curto demais. Será que você não faz uma reunião comigo para me explicar o que está acontecendo no contrato? E faz parte, essa reunião faz parte do escopo, faz parte da nossa atividade de vendas. Então, faz todo sentido a gente dedicar esse tempo para explicar para o cliente. Mas, de uma certa forma, a gente precisa chegar nessa reunião bem munidos, bem capacitados, para que não fique dúvidas com relação a poxa, o que é essa tal de nota de gestão e nota de energia? O que é valor global? O que é o megawatt médio? São termos que o cliente de fato não conhece no ambiente cativo. O que ele está acontecendo hoje, ele só está pagando a fatura dele. E essa solução nossa está propondo essa portabilidade, propondo sem custo nenhum trazer essa vantagem econômica, sustentável para esse cliente através de todas essas cláusulas presentes nas 6 páginas. Então, esse guia que eu bolei aí, que eu venho elaborando com a ajuda de tanta gente, que eu não vou citar nenhum nome específico para não pecar aí no reconhecimento, mas já queria agradecer de antemão todo mundo que eu tenho consultado para ver se faz sentido as cláusulas. É um documento de 15 páginas. Então, poxa, é um contrato de 6 para um explicativo, né, para um guia de 15, 16 páginas, por quê? A intenção é explicar o óbvio do contrato, para que a gente faça um treinamento, para que a gente faça uma reciclagem, para que a gente tire dúvidas na hora de redigir um e-mail. Então eu gostaria de delimitar com vocês algumas coisas, fazer um combinado aqui entre nós, de que a gente vai utilizar esse documento para um tira-dúvidas interno, para uma capacitação interna, porque não faz sentido esse compartilhamento com o cliente num primeiro momento, visto que a gente já vai estar na reunião com ele, visto que parte da nossa atividade é explicar o contrato para ele de uma forma bem esmiuçada. Mas se ainda assim ele quer um esclarecimento, ou até mesmo o time jurídico do cliente está precisando de um esclarecimento numa linguagem mais tranquila, que não na nossa linguagem interna, faz todo sentido a gente consultar esse documento, consultar cláusula a cláusula, entender alguns comentários que ou eu tenha feito, ou o Edu fez, ou o Marinho fez. Então a gente está pilotando a várias mãos aqui esse documento para que ele possa ser um amparo, né? Se alguém não está disponível para atender naquele momento, tem um relatório ali, tem um roteirozinho ali para a gente poder consultar e poder tirar uma dúvida ou outra sobre o contrato e sobre a nossa prestação de serviço. Então, eu pude trazer aí tanto de forma qualitativa, ou seja, trazendo vários comentários do nosso contrato, também de forma quantitativa. Então tem algumas cláusulas que falam muito sobre números, sobre reajuste de preço, por exemplo. Poxa, está me falando lá no contrato que na primeira página é um preço, mas que vai reajustar. Me traz um exemplo de como que é isso. Eu coloquei um exemplo lá de como que reajusta o preço do contrato economia exponencial, por exemplo. Ou um preço qualquer de um contrato de energia, que é algo padrão. Então a intenção são essas pequenas dúvidas. Então a gente poderia pensar até nas dúvidas frequentes de contrato,
se vocês puderem compartilhar comigo, né, quais são as dúvidas frequentes que possivelmente tenha faltado aqui nessa primeira versão do documento. Eu vou ficar mais do que feliz de poder agregar mais e mais conhecimento prático dentro desse guia, dentro desse documento. Porque é para isso que ele serve, para trazer as dúvidas frequentes, para que a gente possa ter uma aplicação cada vez melhor do nosso momento de venda e aumentar a nossa conversão de vendas. Então, hoje, né, eu penso nesse documento para o nosso time comercial, que é ele que está ali na ponta, seja através dos executivos de venda, seja através de vendas internas, de parceiros, que eles estão tendo contato ali direto para explicar esse documento para os parceiros, né, para os clientes, perdão. Então a gente está tendo a todo momento ali essa aplicação no momento da reunião. Então é de suma importância que esse time comercial a priori pudesse ter contato, poder me retornar sobre a aplicação de fato desse conhecimento que a gente está reunindo ali. A situação que eu delimitei para esse documento é que a gente pense nele como uma forma de capacitação interna nossa. Então, para treinamento, revisão, esclarecimento de dúvidas, redação de e-mail para clientes, foram algumas das situações que eu elenquei para que a gente possa aplicar esse tira-dúvidas, esse documento. E como eu falei aí do tamanho, né, eu falei, olha, tem 16 páginas explicativas, sendo que ao final delas também tem um anexo mais numérico, né, para a gente ter uma sensibilidade mais da aplicação numérica de algumas cláusulas. Então, está lá também esse tipo de conhecimento. Alguns exemplos, né, como eu já havia listado para vocês antes. Fornecimento de energia, cláusula 3, campeã de dúvidas. Fala, Caião, como que eu consigo explicar essa cláusula 3 para alguém que nunca ouviu falar? Tem uma palavra ali no meio do caminho, tal de swap, que raio que é isso? Eu lembro que a gente já fez universidade, que você já tem uma universidade da Lívia específica para swap, a gente já fez uma universidade específica para contratos, mas ainda assim, a hora que o cliente me pergunta sobre a cláusula 3 e como explicá-la, dei uma travada, não consegui passar dela, precisei passar reto e chamar outra pessoa e tal. Então aqui eu estou trazendo um exemplo de como poderia ser abordado, de como poderia ser explicado de uma forma um pouco mais genérica do que é essa operação de swap, por exemplo. Então, aqui eu estou deixando bem claro uma forma que eu, Caio, costumo explicar, falando sobre, olha, agora você está optando pela portabilidade. Então faz todo sentido se essa portabilidade fosse possível de ser trocada pelo meio do caminho, né? Se dependendo do seu uso de energia, pode ser que faça mais sentido comprar de hidrelétrica, de solar, de eólica, de biomassa. Então, ao longo do caminho, a gente precisa ter essa possibilidade de troca. Então, troca, em inglês, é swap. Então, o swap, né, essa cláusula de swap, está prevendo justamente isso. Proteger a sua economia através da troca de fontes de energia. Então, em miúdos, aí, né, eu procurei listar o que acontece na prática através dessa operação de swap. Tá? Estou pegando um exemplo aleatório aí do nosso documento. Então, o swap é uma possibilidade de ser explicado aqui nesse documento. A gente dá uma lida, dá uma revisada, entender como de fato é aplicado e na hora da reunião, chega lá, não tem segredo, explica para um cliente, explica para o jurídico, para o financeiro, não tem segredo. Então esse é um exemplo que eu procurei trazer, assim como eu trouxe o anexo A ali, que ele é mais numérico, mais de fazer conta. Então aqui eu trouxe reajuste do preço, como eu havia falado para vocês. Olha, peguei um exemplo relativamente didático ali, peguei a inflação do período, peguei o período de início do fornecimento, o preço padrão e o que acontece pelo meio do caminho. Olha, o preço padrão ele é reajustado. Vamos fazer umas continhas juntas aqui? E aí eu proponho ali uma forma de fazer umas contas e de forma genérica pode ser extrapolado para o seu cliente, para o seu contrato ali que você esteja analisando. Então aqui também é uma forma de entendermos numericamente lá no final do documento como são feitas algumas continhas, parte de faturamento ali da cláusula 6 também, vira e mexe, os clientes perguntam. Então não tem segredo. Procurei deixar aí no final do documento também algumas continhas feitas para criar também, para quem tem um perfil mais analítico e gosta de ver na vírgula, né, algumas colocações, algumas operações, também estão lá dispostas. Mas ainda assim eu tenho plena consciência que ele pode ser mais visual, tá?
Aqui eu deixei um bocado de texto nesse documento, ele é um textão corrido, com vários prints do contrato, mas ainda assim eu gostaria de torná-lo mais visual para o nosso treinamento ficar cada vez mais dinâmico, cada vez mais tranquilo para quem ou está chegando agora, ou para quem, de certa forma, nunca entendeu muito bem qual é a dinâmica de uma cláusula ou outra. Ainda assim, queria concluir alguns pontos aqui com vocês com relação a essa prática e a essa proposta que eu estou trazendo aqui, que no fundo, é uma tentativa de explicarmos melhor, de vendermos melhor o nosso produto para um cliente final. Então, quanto melhor capacitados estivermos, mais confiantes estivermos acerca do nosso produto, acerca do nosso setor, da confiabilidade da entrega do nosso serviço, melhor vão ser a taxa de conversão de vendas do nosso time comercial. Então, conversando com cada um de vocês, eu posso sentir que a gente está cada vez melhor, caminhando cada vez mais a passos largos para as duas metas, para de 1.000 clientes e de 50 megawatt médio. Mas é aquela história que sempre dá para melhorar, sempre dá para fazer mais. E o que caberia a mim, Caio, fazer nessa situação? Olha, eu consigo ajudar com um documento que fosse um amparo, que fosse um tira-dúvidas ali para a gente ter sempre do nosso lado ali, para a gente poder esclarecer uma coisa ou outra e saber que ele está sempre passível a ser ajustado, a ser atualizado. Então, de uma certa forma, ele vai ser atualizado constantemente, eu vou poder soltar para vocês várias versões, vou disponibilizar em pasta pública, onde quer que seja, para que sempre fique de forma atualizada, sempre com a última versão do nosso contrato de economia exponencial, com um exemplo mais assertivo, com uma ideia mais clara, mais visual que seja. Então saibam que essa primeira versão do documento, né, uma versão 0, ela é uma versão ainda bastante rudimentar, bastante escrita, pode ser que não agrade visualmente ainda as pessoas, mas como eu falei, é uma quebra de inércia, né? Uma primeira iniciativa para que a gente tenha uma primeira versão do documento e a gente vá ajeitando isso com o tempo, que a gente vá melhorando a forma de comunicação que a gente tenha entre os times, entre as áreas e entre a nossa empresa e o nosso cliente, para que cada vez mais fique claro e a nossa venda aconteça de forma mais natural possível. Então, estou propondo aí, daqueles 2 desafios que nós temos lá no início, né, que eu acabei trazendo, olha, para o mercado livre de energia, o nosso time de marketing desenvolveu o FAQ, que é um conjunto de perguntas e respostas bastante objetivo, bastante preciso na ideia que a gente quer transmitir, e parte do nosso site lá agora está dedicado a esse conteúdo. Então eu estou deixando o link aqui para vocês, mas de qualquer forma, visitem o site da Vitzler, procurem lá pelas perguntas frequentes, que tem todo o material disponível, tanto em vídeo quanto por escrito, que é de fácil entendimento para o nosso cliente que está tendo um contato pela primeira vez com a nossa solução. Beleza, catequizamos sobre o mercado e para a gente falar agora do nosso contrato. Agora tem o nosso guia do Economia Exponencial, né, o guia do contrato, que a gente pode consultar, que a gente pode entender cláusula a cláusula o que está acontecendo com o nosso produto. Então, daqueles 2 desafios, eu estou propondo para vocês aí 2 soluções primárias para a gente poder beber dessas 2 fontes aqui. Como eu havia falado para vocês aí no terceiro bullet, aí no terceiro item, quanto maior o nível de confiança, maior é a taxa de conversão de vendas. Eu posso aprender bastante com vocês aí, dentre as reuniões, tanto com o nosso time de vendas internas, quanto os executivos, quanto com parceiros, que quanto mais confiante o nosso time fica, melhor fica a nossa venda. Mais indicação acontece, mais portas são abertas. Então, todo o nosso treinamento, todo o nosso desenvolvimento pessoal não é à toa, porque a gente consegue correlacionar. Quanto mais capacitada é a pessoa, melhor a conversão de vendas. E por fim, queria deixar aí como sugestão para que vocês trouxessem as dúvidas frequentes de contrato, dúvidas frequentes de fatura que os clientes porventura tragam, para que a gente possa, por exemplo, criar, né, um guia de contrato, um guia de fatura, um guia de Mercado Livre, enfim, pode até ser redundante com alguns outros materiais que a gente tem, mas de uma certa forma a gente pode juntos, né, com a experiência do asfalto ali, do campo, com a experiência técnica interna que a gente tem, a gente pode encontrar um meio do caminho, a gente pode melhorar essa comunicação e potencializar
as metas que a gente tem até o final do nosso ano. Bom, então essa foi mais uma Universidade Wietzler. Obrigado pela sua atenção e eu me coloco à sua disposição. Até a próxima!